No vídeo anterior explicámos o que são criptomoedas, basicamente moedas digitais, descentralizadas, confiáveis e transparentes. E hoje vamos aprofundar porque é que elas existem. Em outras palavras, que problemas do sistema financeiro atual é que levaram à criação dessas criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e outras, e que soluções inovadoras é que elas propõem. Vamos falar dos problemas do sistema financeiro atual, da confiança versus verificação, da censura financeira e da soberania individual que as criptomoedas permitem. Para entender porque é que as criptomoedas existem, primeiro precisamos de reconhecer alguns problemas sérios do sistema atual. O sistema tradicional baseia-se em moeda fiduciária, como o euro e o dólar, emitida e controlada por governos e bancos centrais. E isso requer um grande nível de confiança nessas instituições, confiança de que vão gerir bem a economia, de que não vão fazer o dinheiro perder muito valor ao longo do tempo, de que os nossos depósitos vão estar seguros lá no banco. Mas será que essa confiança foi sempre merecida? Vejamos dois problemas financeiros centrais: crises financeiras e inflação. Em 2008, por exemplo, enfrentámos uma grande crise mundial causada por comportamentos de risco por parte dos bancos e de outras instituições. Bancos, em teoria, grandes demais para falir, tiveram de ser resgatados com dinheiro público, ou seja, com o dinheiro de todos nós. Aliás, sabiam que no primeiro bloco de Bitcoin foi escrito uma coisa muito interessante? O bloco gênese de Bitcoin, ou seja, o primeiro bloco, tinha lá escrito The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Esta manchete no jornal The Times referia-se ao segundo resgate por parte do governo britânico aos bancos no período de 2008-2009. Muitos interpretam essa mensagem inserida no blockchain como um comentário então sobre a possível criação de Bitcoin. Uma resposta direta aos resgates bancários e à corrupção que existe no sistema financeiro atual e a proposta de eliminar completamente os intermediários e criar uma moeda orientada para o povo. Outro problema notório do sistema atual é a inflação. Os bancos centrais podem imprimir dinheiro literal ou digitalmente para estimular a economia ou para pagar dívidas, só que isso faz o dinheiro perder valor ao longo do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o dólar já perdeu cerca de 92% do poder de compra doméstico desde 1933. E sim, ouviram bem, aquilo que $1 comprava nos Estados Unidos em 1933, hoje seria preciso $13 para comprar a mesma coisa. Mesmo com uma inflação moderada de 2% ao ano, o valor de uma moeda pode cair para metade em poucas décadas. E não precisamos de ir tão longe, porque mesmo aqui na Europa, ainda em 2022 tivemos taxas de inflação super elevadas. Nesse ano, aqui na zona euro, a inflação andou ali entre os 8% e 10%, algo que já não se via há anos. E isto significa que as poupanças que o pessoal tinha nos bancos começaram a perder valor rapidamente, como gelo a evaporar num dia de calor. Pensem bem, todo o vosso esforço que fazem para ganhar dinheiro pode ser colocado ao lixo se aquele dinheiro pode perder valor mesmo estando parado. É frustrante, não é? E ainda para mais porque essa decisão de emitir mais dinheiro não está nas vossas mãos e sim num círculo de pessoas fechado numa entidade central. E essas decisões nem sempre vos protegem porque muitas vezes eles decidem estimular a economia em detrimento das poupanças do cidadão comum. Além disso, existe o problema claro de estabilidade e confiança nos bancos. Quando colocamos o nosso dinheiro num banco, esse dinheiro deixa de ser nosso e passamos a ter apenas uma promessa de que aquele banco nos vai dar quando nós o pedirmos, mas já vimos isso nos vídeos anteriores. Confiamos de que vamos conseguir sempre levantar até que um dia o banco entre em colapso ou congela-te os levantamentos, como já aconteceu antes. E acreditem que isso aí pode acontecer mesmo nos países desenvolvidos, ou já se esqueceram do que aconteceu com o BES aqui em Portugal, ou da crise dos bancos na Grécia em 2015, onde as pessoas tinham limites do que podiam levantar. Confiamos nos bancos, mas essa confiança muitas vezes pode falhar. E não é só isso, porque existe um grande acesso desigual. Muita gente nem sequer tem acesso a serviços bancários. Globalmente, cerca de 1,4 mil milhões de pessoas não têm conta bancária nem acesso a qualquer tipo de serviço bancário. Imaginem viverem numa economia minimamente desenvolvida e terem de guardar o vosso dinheiro debaixo do colchão porque não têm acesso ao sistema financeiro tradicional. E é também esse um dos problemas que esta nova tecnologia pretende colmatar. Agora entramos num dos lemas fundamentais do mundo de cripto. Não confies, verifica. Esta frase resume uma mudança de paradigma, uma vez que no sistema atual tudo funciona à base de confiança, mas no mundo das criptomoedas o ideal é funcionar à base de tu próprio ires lá e verificar. O que é que isto aqui quer dizer? No sistema atual, quando fazes uma transferência ou um depósito, estás a confiar de que aquele banco ou aquela entidade vai fazer tudo direitinho, registar tudo direitinho e não te vai enganar no teu saldo. Confiamos que os bancos têm mesmo o teu dinheiro, confiamos que o governo não vai fazer a moeda desvalorizar, confiamos que os intermediários não vão alterar os dados a seu favor.
Enfim, é muita confiança. A blockchain e as criptomoedas vêm eliminar esta parte da confiança e vêm-te aconselhar a tu próprio ires lá verificar através do código aberto e do consenso. Por exemplo, a rede Bitcoin permite que qualquer pessoa no mundo valide as transações e saldos sem precisar de autorização de nenhuma entidade central. Todas as regras, como o limite de moedas que existe, as regras para validação dos blocos, etc., está tudo codificado e disponível no software. Não precisas de confiar num diretor do banco. Podes executar um programa no teu próprio computador que te vai de facto verificar que neste momento existem cerca de 19 milhões de bitcoins em circulação e que esse valor nunca vai passar de 21 milhões porque é o valor máximo. Aliás, o próprio surgimento do Bitcoin após 2008 confirma isso mesmo. Pela primeira vez, um sistema monetário digital peer-to-peer trustless tornou-se realidade. Satoshi Nakamoto criou então o Bitcoin mesmo para nós não termos de confiar em ninguém. Um exemplo simples, se eu agora decidir enviar uma Bitcoin, não existe aqui nenhum banco que vai ter de dar um ok. Existe a blockchain, existe todos os computadores, os nós que estão espalhados pela rede, que vão verificar através dos mecanismos de consenso se eu de facto tenho saldo para fazer essa transação e se essa transação cumpre as regras. Se tudo estiver ok, vai ser aprovada, tu vais receber o teu dinheiro. Se não estiver ok, vai ser rejeitada imediatamente. Tudo isto através apenas de verificação coletiva e de algoritmos. Claro que na prática ainda confiamos em algumas coisas. Confiamos, por exemplo, que o código não tem bugs ou que a criptografia é segura. Mas essa confiança é de outra natureza, é confiança na ciência, é confiança na matemática e no código aberto que é auditado por milhares, se não milhões de pessoas e, portanto, é completamente diferente do que confiares numa entidade fechada. Além disso, se algo não te parecer bem, tens sempre a possibilidade de tu próprio ires lá verificar e até de correres um nó da rede no teu próprio computador. E este princípio de não confies, verifica, é muito mais do que apenas uma filosofia e ele evita muitos problemas. Muitos dos escândalos financeiros que aconteceram nos últimos tempos, como fraudes, esquemas Ponzi ou os bancos a esconderem que estavam com prejuízo durante muito tempo, só chegou a acontecer porque de facto as pessoas não tinham forma de ir lá e verificar, tinham de confiar na autoridade deles. Nas criptomoedas bem desenhadas, no entanto, isso aí não é possível. Não é possível tentar fazer uma fraude ou esconder algo porque está tudo constantemente a ser visto por milhares e milhões de pessoas. Resumindo, as criptomoedas existem para permitir um sistema financeiro onde a confiança é substituída pela verificação. E esta verificação independente prepara terreno para a próxima característica que vamos falar, que é a censura financeira. Pode parecer estranho, até porque a maior parte de vocês, quando pensam em censura, pensam em liberdade de expressão ou na imprensa, etc. Mas e se eu te disser que o teu dinheiro também pode ser censurado? Pode parecer uma teoria da conspiração, mas não é. Censura financeira acontece quando algum governo ou banco ou outra entidade interfere nos teus fundos e nas tuas transações apenas porque não concorda com quem está a receber ou enviar o dinheiro ou para que é que aquele dinheiro é destinado. Em vez de tu poderes usar livremente o teu trabalho fruto do teu dinheiro, existe uma entidade, uma terceira parte, que vai te impor limitações. E existem muitos casos reais, não sei se lembram ainda da Wikileaks em 2010. Após a Wikileaks divulgar vários documentos que eram confidenciais, documentos oficiais de vários governos, ou bancos, entidades de cartões, PayPal, etc., tudo a bloquear doações àquela organização. Havia pessoas no mundo inteiro que queriam continuar a apoiar a Wikileaks para que eles continuassem a poder expor as fraudes que aconteciam no mundo, mas não conseguiam porque a Visa, Mastercard, PayPal, entre outros, bloquearam totalmente essas transferências. E isso, claro que acabou por estrangular financeiramente a Wikileaks, perderam quase 95% de toda a sua receita anual. Basicamente, um bloqueio bancário acabou quase por matar o projeto e reparem que não houve qualquer tipo de julgamento ou de condenação formal, apenas foram entidades privadas, muito por parte de pressão política também, que decidiram condenar aquele projeto. E como é que a Wikileaks sobreviveu? Bitcoin, claro, começaram a aceitar doações em Bitcoin e começaram assim a conseguir dar a volta à situação. E este é um caso muito conhecido, mas existem muitos outros. Imaginem pessoas que decidem dizer algo que vai contra os governos que estão a mandar e eles simplesmente cortam-lhes tudo. Podem emitir qualquer informação que seja falsa para condená-los socialmente, podem-lhes congelar a parte do dinheiro, podem fazer literalmente o que quiserem com eles. As criptomoedas, por outro lado, resistem a este tipo de censura. Se eu tiver Bitcoin ou outra criptomoeda qualquer, posso te enviar para ti a qualquer momento desde que eu tenha saldo e acesso à internet. Não existe hipótese de bloquearem a minha wallet. Não existe um diretor do Bitcoin para quem o governo possa ligar e mandar congelar a minha conta. É uma rede descentralizada espalhada pelo mundo e, portanto, a única forma que eles teriam de conseguir me censurar e conseguirem me congelar e impedir eu fazer as transações que eu quisesse era mandar toda a internet global abaixo. Claro, pode-se proibir exchanges, pode-se declarar ilícito receber ou usar aquele dinheiro a posteriori de ser enviado,
Mas no momento em que eu decidir enviar aquele dinheiro, ninguém me consegue impedir de o fazer desde que eu tenha na minha wallet. O Bitcoin não quer saber se aquela transação é do indivíduo X para o Y para financiar um projeto ou se é do João para a Maria para comprar bolos. Se aquilo cumprir os requisitos técnicos, vai passar, vai ser aprovado e vai ser juntado então ao conjunto de blocos. É simples e neutro. Uma coisa importante é, claro, as criptomoedas continuam a ter algumas leis, não é um faroeste onde podes fazer tudo. Ou seja, ainda existem algumas formas das autoridades agirem principalmente no momento em que estás a converter os teus euros ou os teus dólares para cripto. E os crimes continuam, claro, a ser crimes, ou seja, se tu roubares criptomoedas, é como se estivesses literalmente a roubar dinheiro. Só que a infraestrutura em si é resistente a esse controle arbitrário. Para o bem e para o mal é um sistema que não precisa de permissão. Qualquer pessoa, desde que tenha acesso à internet, pode criar uma wallet e enviar ou receber fundos, seja para o que for. Isso aí é bastante útil, especialmente em regimes de opressão. Já houve mesmo muitos casos de refugiados que queriam fugir do país e converteram todas as suas poupanças para Bitcoin, para assim, de facto, conseguirem levar aquilo por que eles trabalharam a vida toda e não terem de lá deixar o dinheiro. Como vimos, na prática a censura financeira é de facto um problema real e as criptomoedas já ajudaram a conseguir contornar isto em situações onde era ilegítimo estarem a oprimir aquelas pessoas e a não deixar levar o dinheiro. E isto leva-nos mais uma vez a outro conceito fundamental, a soberania individual. Afinal de contas, teres um dinheiro que ninguém te pode congelar ou retirar o acesso é de facto um grande poder para o cidadão comum. E vamos agora explorar isso. Chegamos agora talvez ao ponto mais filosófico e revolucionário trazido pelas criptomoedas, a soberania individual. O que este termo pomposo quer dizer é de que tu és o único dono e és a única pessoa que pode decidir o que é que de facto queres fazer ao teu dinheiro e ninguém te pode congelar, ninguém te pode roubar, ninguém te pode dizer que podes ou não podes fazer isto. No sistema tradicional, mesmo que o dinheiro em teoria seja teu, ele está sempre à custódia de alguém, seja o banco onde está depositado, o governo que controla a moeda, etc. Mas com as criptomoedas tens aqui a oportunidade de seres realmente o dono e guardião do teu próprio valor. Há até quem diga que com Bitcoin cada pessoa passa a ser o seu próprio banco. Isto porque tu, se de facto tiveres as coisas em condições, tiveres as tuas criptomoedas numa wallet externa, física, não precisas de ninguém, é simplesmente tu e a rede. Alguém aí conhece o famoso ditado de cripto Not your keys, not your coins? Não tens as chaves, não tens as moedas? E esse lema de facto reforça a importância de teres a custódia sobre todos os teus ativos. Porque apesar de teres criptomoedas, se as deixares numa instituição centralizada, como o exchange, ainda estás praticamente no mesmo sistema que os bancos. Mas se o guardares tu, com as tuas próprias chaves, aí sim é que és soberano individualmente a nível financeiro e só aí é que tens liberdade. Agora, porque é que isto aqui de facto é importante? Porque a história já nos mostrou, vezes sem conta, que os governos muitas vezes retiram a riqueza e o poder a indivíduos sem qualquer motivo. Um exemplo histórico. Em 1933, durante a Grande Depressão, os Estados Unidos confiscou todo o ouro aos cidadãos normais. Obrigou toda a gente a vender o seu ouro ao tesouro para poder emitir mais dinheiro. Quem ficasse com o ouro físico escondido tornava-se um criminoso. Outro exemplo, em 2013, quando foi feita a salvação aos bancos do Chipre, foi aplicada uma taxa a pessoas que tinham acima de certo valor para ajudar os bancos, ou seja, numa manhã, quando as pessoas acordaram, se de facto tivessem acima de X valor, viram que uma parte desse seu património tinha desaparecido apenas para ajudar o banco de não falir. Ou seja, o dinheiro em teoria era teu até deixar de ser. Já para não falar de países onde a moeda desvaloriza tanto que quem poupou na moeda local perde tudo, como por exemplo a Venezuela ou o Zimbábue. Com criptomoedas, especialmente as descentralizadas como Bitcoin, tens uma proteção contra esses tipos de arbitrariedade. Nenhum governo nem ninguém vai alguma vez conseguir imprimir mais Bitcoin do que o que de facto está estipulado, os 21 milhões. Nenhum banco central pode mexer na inflação do Bitcoin. E isto significa que estás protegido contra a desvalorização monetária deliberada, pelo menos na parte intrínseca. Claro que depois existem outros fatores, como por exemplo a lei da oferta e da procura. O ponto aqui é que de facto conseguiu separar o dinheiro do Estado de certa forma, permitindo aos indivíduos não terem de depender de parte política. Além disso, se guardares bem as tuas chaves, é praticamente impossível alguma vez te confiscarem as criptomoedas. Seria preciso que alguém tivesse acesso às tuas chaves e elas podem estar simplesmente memorizadas na tua cabeça, em mais lado nenhum, e portanto
como é que eles te vão fazer entregá-las? O que é totalmente diferente, obviamente, de dinheiro num banco, que simplesmente com um telefonema, com uma ordem judicial, tudo pode deixar de ser teu. E é por isso que muitos governos têm medo das criptomoedas e até tentam proibir as criptomoedas, porque sabem que se a população as usar, eles nunca mais as conseguem oprimir e eles de facto vão ter o seu próprio poder e dinheiro. Vamos olhar para casos concretos da soberania individual em ação. Na Venezuela, nos últimos anos, enfrentaram uma hiperinflação brutal, centenas de % por ano. Ou seja, a moeda local, o bolívar, tornou-se praticamente inútil, salários inteiros viraram migalhas. E o que é que fizeram muitos venezuelanos? Voltaram-se para as criptomoedas e colocaram todo o seu património em Bitcoin e em outras criptomoedas, e é por isso que hoje em dia a Venezuela é um dos países com maior adesão a criptomoedas. Muita gente lá usa stablecoins atreladas ao dólar ou até mesmo Bitcoin para guardar valor e até para transações do dia a dia porque não confiam no sistema atual. Outro exemplo, a Turquia e a Argentina nos últimos anos também têm vindo a enfrentar inflações altas e controle de câmbio. E nessas populações a adoção de stablecoins e Bitcoin também disparou porque as pessoas querem sim ter o próprio controle. E percebam que não são só geeks num computador, são cidadãos comuns, pequenos empresários, pais, mães, filhos, toda a gente que encontra aqui nas criptomoedas uma salvação para as políticas monetárias adversas. Soberania individual traz também liberdade de escolha. Com criptomoedas podes escolher ser o teu próprio banco ou usar o serviço de terceiros, mas é uma escolha, não és obrigado por nada nem ninguém. O importante é que pela primeira vez tens a opção de custódia própria e de dinheiro apolítico. Nunca na história moderna isto foi possível a esta escala. Tivemos sempre de confiar em alguém para guardar o nosso valor e agora existe sim alternativa. É claro que com grande poder vem grande responsabilidade, ou seja, ao ser soberano a nível económico, também és responsável por manter lá as tuas moedas. Se tu simplesmente perderes a tua chave, não existe uma linha de apoio ao cliente a que tu vais ligar, muito provavelmente ficaste sem o dinheiro para sempre. Portanto, esta soberania individual também exige prudência e educação. Faz parte do pacote, mais liberdade, mais responsabilidade, mas a meu ver, acho que é sem dúvida a melhor escolha. Até diria que é empoderador, deixas de depender dos erros dos outros e passas a depender apenas dos erros e das boas decisões tuas. Após esta análise, podemos dizer que as criptomoedas existem para minimizar ou eliminar as falhas do sistema atual. Surgiram como resposta a abuso de confiança e crises, permitem eliminar a censura financeira e permitem-te ter a tua própria soberania financeira. Em resumo, as criptomoedas propõem aqui um sistema financeiro alternativo onde as regras são claras, onde tu tens mais voz e poder e onde o meu dinheiro é de facto o meu dinheiro. Se viste o vídeo anterior e este, agora já tens aqui uma resposta clara do que e do porquê das criptomoedas. Espero que isto aqui ajude a tornar esse assunto mais claro e que da próxima vez que ouças alguém falar de criptomoedas já consigas participar da conversa de uma forma saudável e sustentável. Nos próximos vídeos vamos continuar a abordar este tema porque ainda há muito para descobrir e portanto espero que fiques por aí e se gostaste deixa o teu like, segue o canal para não perderes nada e qualquer dúvida já sabes, tens a minha comunidade no Discord, primeiro link aí na descrição, 100% gratuita, para tirares todas as tuas dúvidas, inclusive vamos lá fazer uma live só para isto.